quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Esse texto, Paulo, ele lança um desafio para nós. E um grande desafio. Paulo, perceba que ele disse para mim e para você, ele escreveu à igreja de Filipos aqui, alegrai-vos quando? Sempre. Paulo não está dizendo, olha, alegre-se quando as coisas estiverem dando certo, alegre-se quando você receber uma boa notícia, porque realmente é fácil nos alegrarmos quando tudo vai bem, não é verdade? É fácil. Quantos tiveram uma boa notícia nessa semana aqui? Não, pouca gente, gente. Amém. Foi legal, né? Você se alegrou. Agora, quantos tiveram uma má notícia essa semana? Uma situação difícil? Amém. Menos ainda, que bom. É mais difícil. Alegrar-se quando tudo está dando certo é uma coisa. Agora, alegrar quando as coisas dão errado, ou melhor, substituir a palavra errado. Alegrar quando as coisas não saem da forma como nós gostaríamos, é outra coisa. Mas percebam que Paulo ele está dizendo à igreja de Filipos, alegre-se sempre, alegre-se constantemente. Você não precisa abrir, mas o mesmo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz, alegrem-se constantemente. Ou seja, vivam constantemente em alegria. Sabe, esse é o desafio para nós nessa manhã, alegrarmos sempre. Sabe, e diante das estatísticas nós podemos ver que a constância é um dos maiores desafios na vida do cristão. No dia a dia, na igreja, nós podemos enxergar isso. Pessoas que um dia estão bem, estão felizes, você cumprimenta, e aí, está tudo bem? Está tudo muito bem, tudo dando certo, estou todo empolgado. Você conversa com a mesma pessoa na semana seguinte, ela está acabada. Está tudo bem? Está nada. As coisas estão dando errado, Deus não está me ajudando, Deus não está fazendo aquilo ou aquilo. Ou então numa semana estão todas empolgadas com a obra de Deus, cheio de ideias. Nós conhecemos pessoas assim. Pedro, eu quero liderar uma célula, eu quero começar um novo ministério, fazer um trabalho com não sei o quê. Uma semana depois, esqueceu de tudo. Ah não, estou trabalhando muito, não dá tempo, não tenho tempo para isso. Esse é um dos maiores desafios e problemas na vida de um cristão, a inconstância. Um dia nós estamos bem, cheios de Deus e apaixonados por Deus. No outro dia nós estamos totalmente desligados de Deus. Na hora do louvor, esse louvor gostoso aqui, você está apaixonado. Ah, cante a minha alma, que maravilhoso, que alegria, Deus é muito bom, é maravilhoso. Chega lá fora, você nem sabe mais quem é Deus. Esqueceu de Deus, Deus já não é mais aquilo que era na hora do louvor. Inconstância, esse é um dos maiores desafios que existe na vida de um cristão. E sabe, Paulo aqui ele nos dá uma lição sobre isso, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Mas antes de darmos continuidade, leiam comigo agora o versículo 5. Olha o que está escrito no versículo 5, 6 e 7. Diz assim, seja o vosso amor notório a todos os homens, ou então outras traduções, seja amável a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Gente, esse texto aqui de Paulo, numa linguagem contemporânea, é muito cabuloso. É muito sinistro. Olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, ele diz que nós devemos nos alegrarmos sempre. Gente, no contexto dessa carta, quando Paulo diz isso, Paulo estava preso. Paulo estava algemado. Paulo estava passando por uma situação terrível e difícil. E Paulo diz, alegre-se sempre, sejam sempre felizes. Isso é um paradoxo. Como é que pode um homem numa situação como a de Paulo estar falando que nós devemos sempre ser felizes? Se Paulo dissesse isso quando estivesse em uma fase boa da sua vida, onde tudo estava dando certo, estava solto, estava liberto, é uma coisa, mas preso, Paulo estava falando sobre felicidade. Quem consegue falar sobre felicidade passando por uma situação tão difícil como a de Paulo? Uma outra coisa que me surpreende aqui na vida de Paulo e nesse texto,
é que Paulo, mesmo ele estando preso, sendo maltratado, aprisionado injustamente, Paulo fala sobre ser amável com todos. Gente, como pode alguém, numa situação como a de Paulo, totalmente injusta, falar sobre ser amável? Será que você conseguiria falar sobre isso numa situação como a de Paulo? Paulo estava falando sobre ser amável. As pessoas faziam o contrário com Paulo, mas Paulo falava, ensinava e vivia sobre ser amável com todos. E ainda no mesmo versículo, Paulo fala sobre não ficar preocupado com coisa nenhuma. Gente, Paulo preso, e Paulo está ensinando, não andeis ansiosos, preocupado com outras coisas, com as coisas da vida. Como pode alguém numa situação tão aflita como a de Paulo, falar sobre ansiedade, e falar que nós devemos andar em paz e tranquilos? É impressionante a riqueza que existe na vida de Paulo, e a riqueza que existe nesse texto. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que Paulo diz: ser constantemente alegre. Alegrai-vos sempre. Não em algumas situações, não em alguns momentos, mas sempre. E Paulo aqui ele nos dá uma lição clara que nós como cristãos podemos sim sermos sempre felizes, sermos sempre alegres, viver sempre em alegria. Paulo vivia isso claramente, e se Paulo nos ensina é porque nós podemos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Mas antes de compartilhar algumas dicas que eu quero dar para vocês, nós precisamos entender uma coisa na vida de Paulo. Paulo, ele fala sobre a alegria constante, porque Paulo, ele entendia que a alegria de um cristão não está relacionada a momentos. Meu irmão, a sua alegria, a sua felicidade em um cristão, ela não está relacionada a momentos. Ou seja, essa é a primeira questão que nós precisamos entender. Como cristão, nós não somos felizes devido às circunstâncias. Ou seja, se tudo está dando certo, eu sou uma pessoa feliz. Se tudo está dando errado, eu sou uma pessoa infeliz. Não. A alegria de um cristão não está relacionada a momentos. A alegria de um cristão não está limitada às circunstâncias. Você vê naquele texto maravilhoso que a palavra diz que Paulo e Silas, quando estavam presos, eles começaram a louvar ao Senhor. Mesmo naquela prisão, aqueles ratos, aquele lugar fedido, a Bíblia fala que Paulo e Silas louvavam ao Senhor. E é interessante aqui, abrindo um parênteses, que após começarem a louvar o Senhor, a Bíblia fala que Deus libertou Paulo e Silas. Paulo e Silas não louvaram ao Senhor depois da libertação, mas a libertação veio depois de Paulo e Silas louvar ao Senhor. Está passando por dificuldade, está passando por situações como a de Paulo, louve ao Senhor. É o que a Bíblia nos ensina. Enfim, mas Paulo entendia que a alegria na vida de um cristão, a felicidade, a verdadeira felicidade, não depende dos momentos, não está limitada às circunstâncias. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã 3 dicas sobre isso. Talvez falar e afirmar isso seja muito fácil, mas talvez você pense, tá Pedro, mas como é que eu vou viver isso na prática? Nos momentos difíceis, nas dificuldades. Primeira dica: os momentos difíceis são oportunidades para crescimento. As lutas, as dificuldades, os momentos que nós não imaginamos passar, não gostaríamos de passar, são oportunidades para crescimento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que diz a Bíblia. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus a cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Em outras traduções, a Bíblia diz assim: alegre-se nas tribulações, alegre-se nos momentos de tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Alegrar na tribulação, porque é no momento da tribulação que produz em nós, que desenvolve em nós a perseverança, a insistência, a paciência. E a perseverança produz um caráter aprovado por Deus. Ou seja, meu irmão, o momento da dificuldade e da tribulação é o momento que nós temos um caráter moldado por Deus.
Os momentos difíceis que Deus ele permite que a gente passe, dia após dia, todos nós passamos. Eu tenho certeza que ninguém nessa igreja jamais disse para você: olha, se converta ao Senhor que os seus problemas vão acabar. Não, que você nunca mais vai passar por dificuldades, isso não é verdade. A vida de um cristão está sim, passa sim por dificuldades. Mas a diferença é que os momentos de dificuldades, os momentos de tribulações e de luta, na verdade, não são, entre aspas, problemas, mas são oportunidades para crescimento. Eu aprendi isso bem novinho. Quando eu tinha uns 16 anos, eu lembro que Deus falou nesse texto comigo. E até hoje eu tenho vivido isso e lembrado disso dia após dia. Estou passando por dificuldade, meu irmão. Eu lembro de várias fases na minha vida que eu passei por isso. Dos meus pais, separação e tantas outras coisas. Que Deus me lembrava desse texto. Está passando por dificuldade, é uma oportunidade. E quando vinha uma dificuldade, vinha uma notícia negativa, vinha um problema, vinha algo que me deixava triste, eu lembro que eu me alegrava. E eu pensava, isso é uma oportunidade. Deus está querendo, na verdade, moldar o meu caráter. Na verdade, a dificuldade e as tribulações são oportunidades de sermos moldados por Deus. Deus não está permitindo uma dificuldade para que você fraqueje, para que você desiste, para que você pare. Não, Deus está permitindo uma dificuldade para que você seja moldado por Ele. Para que você seja melhor do que isso. Para que você evolua. Para que você avance. É o que diz esse texto. A paciência desenvolve em nós a força de caráter. E nos ajuda a confiar mais em Deus. Cada vez que a utilizamos. Até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Nas dificuldades. E eu tenho certeza que todos vocês têm testemunhos sobre isso. De momentos difíceis que passaram na vida, mas que foi o momento que você mais cresceu na sua vida cristã. Eu lembro disso, e eu vivo isso. Os momentos mais difíceis na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, são os momentos que eu mais conheci a Deus. São os momentos que eu mais vi a mão de Deus. São os momentos que eu mais vi Deus trabalhando na minha vida. E a gente vê tanto cristão que quando está passando por dificuldade, está passando por momentos, entre aspas, de silêncio de Deus, onde você muitas vezes não consegue ouvir Deus. Na verdade, você não sente mais aquela presença, o teu coração não mais queima como queimava antes. E muitos cristãos nesse momento desistindo. Deus não fala mais comigo. Deus não cuida mais de mim. Deus não tem planos mais para mim, as coisas não dão certo. Meu irmão, é nesse momento que você pensa que Deus está em silêncio para a sua vida, é onde Deus está mais agindo na sua vida. É aquele momento que, depois de ter aquele fogo da primeira paixão, apaixonado por Deus, chega um momento que parece que as coisas vão se acalmando, e às vezes você não sente mais aquilo que você sentia no começo. Esse é o momento que você vai mais conhecer a Deus na sua vida. O momento que menos você enxerga, talvez você menos ouve a voz de Deus, você menos sente aquele toque gostoso no teu coração. Na verdade, esse é o momento de amadurecimento. E infelizmente, esse é o momento que muitos cristãos se afastam do Senhor. Duvidam da presença de Deus. E pensam que Deus virou as costas para eles. Mas não, esse é o momento de crescimento. As dificuldades, elas são oportunidade de crescimento. Tem um outro texto, eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou ler para vocês, que fala praticamente a mesma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, a Bíblia diz assim: queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades, então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Até aqui, ainda tem 2 versículos. A vida de vocês está com dificuldades, então sintam-se felizes. Gente, a palavra de Deus está dizendo, Deus ele está dizendo isso para você. Está com dificuldade, então sinta-se feliz. Porque quando o caminho é áspero, quando o caminho é difícil, a perseverança de vocês tem oportunidade para crescer. E o versículo 4 diz assim: portanto deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Vejam que é o mesmo final de Romanos. Romanos diz que no final, a nossa fé e a nossa esperança ficariam fortes e sólidas.
Em Tiago diz que no final, o nosso caráter será forte, íntegro e perfeito. O final é o mesmo. Mas vejam que o início também é a mesma coisa. Em Tiago diz, está passando por dificuldades, sinta-se felizes. Em Romanos diz, podemos nos alegrar igualmente quando passamos por tribulações. Ou seja, meu irmão, o resultado das dificuldades, o resultado das tribulações, o resultado das lutas, é força de caráter, é evolução, é amadurecimento, é crescimento. Na verdade, Deus está moldando o nosso caráter. É o que Tiago diz. Quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem oportunidade para crescer. Então deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, até que finalmente o vosso caráter seja forte, íntegro e perfeito. Deus está moldando em nós o caráter dele em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Isso me lembra a história de um artesão. Certa vez eu estava lendo sobre o trabalho de um artesão. E eu estava lendo um artigo que quando o artesão ele quer fazer com que aquela prata, aquela matéria-prima, ela vire a ferramenta que ele quer. Primeira coisa que ele faz, o primeiro trabalho de um artesão é colocar no fogo e tirar. Ele coloca no fogo aquela prata, ele tira e começa a bater. Começa a moldar aquela prata. Novamente coloca no fogo, tira e vai moldando. Esse é um processo que demora muito. O processo para transformar uma prata em uma ferramenta é muito longo. Coloca no fogo, tira várias vezes consecutivas e vai moldando, e vai batendo naquela prata. Quando aquela prata atinge o formato da ferramenta, esse artesão disse que aí começa o momento de lixar e aplainar. Agora ele pega aquela prata e começa a lixar e aplainar, lixar e aplainar, lixar e aplainar. E certa vez perguntaram para o artesão, quando você percebe que finalmente acabou? Quando que você olha para aquela ferramenta e você diz, está acabado. Virou a ferramenta que eu gostaria. E aquele artesão respondeu, está finalizado. Quando eu olho para aquela ferramenta e vejo o meu rosto resplandecendo naquela ferramenta. Quando eu olho para aquela ferramenta e vejo o meu rosto resplandecendo naquela ferramenta, quer dizer que o meu trabalho acabou. Quer dizer que eu cheguei onde gostaria de chegar. Sabe, gente, e é assim que Deus trabalha conosco. Deus está moldando a nossa vida e muitas vezes colocando no fogo e tirando, batendo, moldando a sua vida, lixando e aplainando, até chegar ao momento que Ele vai olhar para você e vai ver o rosto dEle resplandecendo em você. Até que Ele possa olhar para o João, para a Maria, para o José e dizer, esse está moldado, esse resplandece a minha face. Esse era o meu objetivo com a vida desse irmão. Até ver o rosto dele resplandecendo na sua vida. Então, meu irmão, está passando por dificuldade. Primeira dica sobre alegrar-se constantemente. Os momentos difíceis são oportunidades para crescermos. E se fosse eu que estivesse dizendo isso, gente, você poderia até duvidar, mas eu citei 2 textos aqui que falam a mesma coisa. Está passando por dificuldade, sintam-se felizes. É o que a palavra de Deus diz, é o que Deus diz para nós. Uma segunda dica que eu quero compartilhar com vocês é viver um momento de cada vez. Primeiro, sermos felizes constantemente. As dificuldades são oportunidades para crescimento. Segundo, viva um momento de cada vez. Viva cada momento. O nosso ex-ministro da Cultura, certa vez ele disse que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ou seja, ele estava até certo nisso. O melhor lugar onde nós poderemos estar agora, nesse mundo, nessa terra, é aqui e agora. Não é no Havaí, não é na Europa, não é no amanhã, não. O melhor lugar onde você poderia estar agora é aqui. Viver um momento de cada vez. O lugar onde você pode viver e ser feliz hoje é onde você está. Não é um amanhã que te fará feliz, mas é sendo feliz a cada dia, sendo feliz hoje. Jesus, ele vivia cada momento, sabia? Tem um exemplo muito claro de Jesus vivendo cada momento. Embora foi um momento de luto, um momento de dificuldade, a gente vê que Jesus vivia cada momento. Por exemplo, certa vez eu estava pensando sobre isso, eu acredito que você já parou para pensar nisso. Você já parou para pensar por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Sendo que Jesus, sendo Deus, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro pouco tempo depois.
Gente, quando eu estava lendo aquele texto, um dia eu comecei a pensar sobre isso. Por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Jesus, sendo Deus onisciente, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas por que Jesus chorou? Gente, o fato de Deus, de Cristo, saber que Lázaro, em poucos instantes, estaria vivo ao lado dele, iria ser ressuscitado, não anulava o fato de que naquele exato momento, Jesus estava em luto pela morte do seu amigo querido. Jesus estava na convivência de pessoas chorando, pessoas tristes pela morte de Lázaro. Jesus estava vivendo aquele momento. Embora Jesus sabia que no próximo momento, aquele seu amigo estaria vivo ao lado dele, Jesus, naquele momento, vivia aquele momento. O fato de saber que Lázaro ia ressuscitar não anulava o fato de que naquele exato momento o seu grande amigo estava morto. E Jesus chorava como homem, como todos nós choramos e devemos chorar no luto de uma pessoa querida. Ficamos tristes por aquele momento. Ou seja, Jesus vivia cada momento. Sabe, gente, e quem não é capaz de presentificar a vida, traduzindo, não sei se existe essa palavra, mas trazer a vida para o presente, jamais será feliz. Se você não for capaz de trazer a sua vida para o hoje, para o agora, para o presente, para esse momento, você jamais será feliz. Porque a felicidade estará sempre um pouco à frente. Assim que, Pedro, assim que eu comprar minha casa própria, aí eu vou ser feliz. E aí você trabalha pra caramba para alcançar a casa própria. E realmente, gente, quando você entra naquela casa, você pensa, é meu, você fica feliz. Mas passam-se alguns dias e algumas semanas, e você percebe que aquilo não é suficiente. E aí você pensa, tá, tenho a minha casa, mas ainda tenho que ir andando, tenho que ir de ônibus para o meu trabalho. Ah não, eu vou ser feliz quando tiver meu carro. E aí você trabalha em prol daquele carro, ou seja, você não é feliz naquele momento, porque a tua felicidade está no carro, e você diz, quando eu tiver meu carro eu vou ser feliz. E aí você compra o carro novamente, passam-se algumas semanas, você pensa, ainda não é o suficiente, agora eu preciso da minha esposa, né? Poxa, eu tenho a casa, tenho o carro, não tenho a mulher, está faltando uma coisa importante. E aí você trabalha, ou melhor, paquera, para encontrar a sua esposa, e você percebe, você casa, você fica muito feliz, porque casar é muito bom, mas você percebe, ainda falta alguma coisa, faltam os filhos. Nossa vida é constante pressão, não é verdade? O pessoal me para perguntar o tempo todo, e aí Pedro, quando vê os filhos? Antes de casar, ficava perguntando, e aí Pedro, quando casa? Agora é quando vê os filhos. Mas enfim, mas o que eu estou dizendo, gente, é se nós não formos capazes de trazer a vida para o presente, para o aqui e agora, nós jamais seremos felizes. E você e eu, todos nós, conhecemos pessoas e talvez já passamos por isso. Vivemos infelizes porque a nossa felicidade não estava no agora, mas estava no amanhã. Colocamos a nossa felicidade naquilo que podemos alcançar amanhã e quando esquecemos que na verdade a nossa felicidade é aqui e agora. Quem não é capaz de trazer a vida para o presente jamais será feliz, porque a felicidade estará sempre um pouco à frente. Assim que. Tem uma frase que eu gosto muito, do Ed René, que ele diz que aprendi que a vida não consiste em poucos grandes momentos, mas sim em milhares de pequenos momentos ao qual nós emprestamos significado. A vida não consiste em poucos grandes momentos. Momentos como a formatura do seu filho, a sua formatura, ou então o seu casamento, ou então o nascimento do seu filho, ou então a compra da casa própria. A vida não consiste nisso, gente. A felicidade na vida não consiste em alguns grandes momentos, mas consiste em milhares de pequenos momentos, ao qual nós entendemos o significado. É nisso que consiste a vida. Será que quando você estiver próximo da sua morte, da sua promoção, como dizem alguns, será que você vai olhar para a sua vida e lembrar somente de alguns grandes momentos? Você vai pensar, poxa, quando meu filho se formou eu fui feliz, eu nunca senti tanto orgulho na minha vida. Quando meu filho nasceu, nossa, como eu fui feliz naquela época. Quando eu entrei na minha casa, quando eu me casei, como foi boa a minha lua de mel. Será que a sua vida consiste somente em alguns grandes momentos,
Mas não, gente. A felicidade, ela consiste em milhares de pequenos momentos. Momentos como esse que nós estamos aqui na presença de Deus, louvando a Deus com esse coral maravilhoso, sendo alimentados pela palavra de Deus. Momentos como hoje, que daqui a pouco, saindo daqui, depois da escola de discípulos, aí você vai almoçar com a sua família. Sentar na mesa com a sua família, comer um nhoque, um frango assado, né? Ou seja lá, um miojo, seja o que for. Momentos como esse, a vida consiste nisso. A vida consiste em milhares de pequenos momentos. Momentos que você pode pegar a sua esposa e levar para comer fora. Comer fora, nem que seja um pastel ali na esquina. A vida consiste nisso. Momentos que você acorda e está na tua cama e está com a sua esposa e está os seus filhos pulando em cima de você. Gente, é nisso que consiste a felicidade da vida. Você pode visitar os seus pais. Você pode passear, você pode acordar e dormir com uma pessoa que você ama. Ou então, se você é solteiro, você pode ver os seus pais, ter esperança de que vai casar um dia, e tantas outras coisas. Mas a vida consiste em milhares de pequenos momentos, gente. Se você quer ser feliz constantemente, lembre-se disso. A vida não consiste em poucos grandes momentos, mas sim em milhares de pequenos momentos. Momentos que muitas vezes passam despercebidos. E quando, na verdade, quando você pensa nisso e começa a extrair o significado, e eu falo muito isso para Deus, Deus, eu quero entender o significado disso, desse momento, Deus começa a falar contigo, você começa a entender, como eu sou feliz. Como esse momento, embora não seja um grande momento da minha vida, como esse momento é precioso. Que momento maravilhoso com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos, com meus primos, no meu horário de trabalho, como é bom isso. A vida consiste nisso. Nós sempre temos oportunidade para sermos felizes, mas nem sempre somos em cada oportunidade que temos. Meu irmão, você sempre tem motivos para ser feliz, mas nem sempre você é em cada motivo que você tem. Talvez você pense, não, Pedro, está tudo dando errado. Não, eu tenho certeza que alguma coisa, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, você tem um motivo para ser muito feliz. Mas nem sempre você é nessas oportunidades. A felicidade, essa árvore frondosa, tão desejada, almejada, cheia de frutos, ela existe, gente. A felicidade existe. Mas essa árvore da felicidade, ela existe onde nós a plantamos. O problema é que nem sempre plantamos onde nós estamos. Vicente de Carvalho escreveu isso. Que a árvore da felicidade, frondosa e cheia de fruto, ela existe, mas ela existe onde nós a plantamos. O problema é que nem sempre plantamos onde estamos. Muitas vezes plantamos a felicidade um pouco à frente, como eu já disse. No amanhã, num sonho, num objetivo, não. A felicidade deve ser plantada hoje. E nós devemos ser felizes hoje. Viva cada momento. Não deixe que os seus sonhos atrapalhem a sua realidade. É bom sonhar, é muito bom e nós devemos sonhar, mas não espere para ser feliz quando o seu sonho for alcançado. Não coloque a sua felicidade num sonho, mas coloque a sua felicidade hoje e agora. Não deixe que o seu futuro atrapalhe o seu presente. Não deixe que o seu amanhã atrapalhe o hoje. Não deixe que o seu sonho atrapalhe a sua realidade, mas seja feliz. Extraia, eu quero te desafiar nessa manhã, meu irmão. Extraia o significado desse dia. Talvez você ainda não está entendendo esse significado, mas chegue em casa, no momento do almoço, com a sua família, seja onde for, seja no trabalho, sozinho, mas comece a pensar sobre isso. Senhor, qual é o significado da felicidade nesse momento? E eu tenho certeza que você vai encontrar vários motivos que você tem para ser feliz hoje. Viva cada momento. 3 dicas. Primeiro eu falei sobre as dificuldades, são oportunidades para crescimento. Viva cada momento. E terceiro, e para terminar, entenda o significado da sua vida. Meu irmão, você quer ser feliz? Para mim, com certeza esse é o mais importante de todos. Entenda o significado da sua vida. Eu quero ler um texto para vocês, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. A Bíblia diz assim: Como louvaremos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos dos céus, porque nós pertencemos a Cristo. Versículo 4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. Esse é o significado da nossa existência. Nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus
nos escolheu para lhe pertencemos. Eu gosto muito de um texto em Tito, capítulo 2, versículo 16, que diz que ele se entregou por nós, a fim de remir para si um povo particularmente seu. Ou seja, nós somos um povo particularmente de Cristo. Ele morreu por nós, a fim de remir para si um povo particular seu. Esse é o significado da sua existência, meu irmão. Você pertence a Deus. A nossa vida não tem sentido se não for usada para servir a Deus. A sua vida não tem significado nenhum se não for usada para fazer a vontade de Deus. O significado da sua vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o significado. Esse é o significado da sua existência. E se nós não entendemos o significado da nossa vida, jamais seremos felizes. Viveremos uma vida sem sentido, uma vida sem significado. Não é à toa que hoje, nos nossos dias, nós podemos ver muitas pessoas ricas que talvez achavam que a felicidade estava em alcançar muita riqueza, deixar muita herança, se suicidando. Às vezes você vê noticiários, eu lembro de Santos aqui, um jovem, filho de um homem muito rico em Santos, assaltando um posto de gasolina. Preso nas drogas, nos vícios, na prostituição. Por quê? Porque o sentido da sua vida, o significado da sua vida não é trabalho. O significado da sua vida não é ganhar dinheiro, não é ter posses. O significado da sua vida está resumido em 2 palavras: Jesus Cristo. Esse é o significado da nossa existência. A Bíblia diz que nós pertencemos a Cristo. E muito antes de Deus criar o mundo, Ele já havia nos escolhido para lhe pertencermos. É o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você pertence a Cristo. Nós fomos criados para viver ao lado de Cristo. E sabe, Paulo entendia isso muito bem. Eu gosto muito daquele texto de Paulo que realmente ele mostra que ele entende o significado da vida dele. Quando aos Gálatas ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que hoje eu vivo é para viver na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Paulo entendia que o sentido da vida dele, o significado da vida dele era Jesus Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que hoje eu vivo é para viver na fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e porque Ele se entregou por mim. Esse é o significado da sua vida, meu irmão. A vida que hoje você vive é para viver na fé no Filho de Deus. Esse é o sentido da sua vida. Você quer ser feliz? Entenda o significado da sua vida. Entenda que a sua vida não tem valor se não for usada para servir a Deus. No dia a dia, e talvez vocês, muitos entre nós têm vivido isso. Mas parece que a nossa vida gira em torno de um trabalho, gira em torno de uma profissão. E vivemos para trabalhar, ganha um salário, guarda, investe em alguma coisa, compra alguma coisa, mas muitas vezes a nossa vida está limitada a isso e deixamos de ser felizes, porque não entendemos que o significado da nossa vida não é acumular bens, mas é Jesus Cristo. E quando você chega no fim dos seus dias, você percebe que tudo que você ganhou e tudo que você viveu foi em vão. E meu irmão, você só tem uma vida nessa terra, que é essa que você está vivendo hoje, nessa terra. Então viva para aquele que é o significado da sua vida, Jesus Cristo. Não é trabalho, não é fama, mas é Jesus. A gente pode ver nos nossos dias, nós podemos ver grandes homens, autores, escritores, jornalistas, homens famosos com opiniões influenciadoras, que se tornaram ricos e com muito sucesso, que chegaram nos seus últimos dias de vida e se arrependeram de tudo aquilo que ele fez. Chegaram no seu último dia de vida, olharam para trás e disseram: realmente existe um Deus. Eu me arrependo, eu fiz tudo errado. Eu poderia ficar citando vários homens famosos que tiveram a sua opinião. Portanto, o significado da sua vida é Jesus Cristo. O sentido da sua vida é Jesus Cristo. Você quer ser feliz? Entenda isso. A alegria não é um objetivo a ser alcançado, mas é a consequência de uma vida com sentido. Você quer ser feliz? Não é o objetivo onde você chega, mas é consequência de viver uma vida com sentido. A alegria é muito mais um jeito de ir do que um lugar onde você chega. Entenda o significado da sua vida.